Esta solicito. conferência será gravada agora. O governo número regimental declara aberta a presente sessão, solicitando a relatoria de ata que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão ordinária da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 10 horas e 15 minutos, foi realizada a sessão ordinária da segunda Câmara desta Corte de Contas na forma online por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. Reunidos os senhores conselheiros, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Não havendo matéria na hora do expediente, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 371/2016, TC 8742/2013, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acordos 005 a 019. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, TC 17366/2014, denúncia. Aprovado o acordo 020, TC 4504/2018, retirado de pauta. Relator conselheiro Fernando Toledo, TC 249/2013, TC 16008/2012, entre outros relacionados à aplicação de multa. Aprovados acordos 021 a 025. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão, ata. Não havendo discussão, submeto à votação. Conselheiro e conselheira que estiver de acordo com a presente ata, permaneça como estão. Aprovado. Antes de seguir, eu chamo a atenção, tem alguém ou alguém que esteja ouvindo a sessão que está com o microfone aberto, está dando uma microfonia assim. Questão da aprovada a ata, concedo a palavra a vossas excelências na hora do expediente. Não tendo quem queira fazer uso, passamos à ordem do dia, para relatar pela ordem a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, bom dia a todos. Senhor conselheiro substituto, membro do Ministério Público, servidores desta casa. Eu tenho a relatar, presidente. Estão me ouvindo bem, né? Ok. Eu tenho a relatar o processo PC de número 10623 de 2013. O processo trata de um contrato de número 060 de 2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Arapiraca e a empresa BL Lessa EPP, tendo como objeto a aquisição de recarga de gás GLP para 2.600 botijões de 13 quilos e 70 botijões de 45 quilos destinados às escolas da rede municipal e centros de educação infantil, de conformidade com o estabelecido em sua cláusula primeira, que trata do objeto no valor global de R$ 102 mil. O procedimento administrativo adotado foi o pregão eletrônico, sob o número de 008 de 2013. O processo teve seu trâmite regular nesta Corte de Contas, tendo sido ouvido a sessão de contratos e convênios, além do Ministério Público de Contas,
que se manifestou nos autos, tendo exarado o parecer segundo a PMPC de número 203 de 2021, da lavra da procuradora a senhora Estela Melo Cavalcante, opinando pela regularidade do contrato em apreço. Esse, senhor presidente, é um breve relatório. Com a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, trata-se de um processo simples de análise de contratação e eu vou apenas corroborar a manifestação do Ministério Público nos autos pela regularidade do contrato firmado. A palavra ao gabinete relatora. Com base na documentação contida nos autos e ainda a opinião técnica da seção de contratos e convênios, bem como o parecer do Ministério Público de Contas, corroborando com a legalidade da contratação, em conformidade com a legislação vigente, trago os presentes autos para apreciação deste colegiado, apresentando o meu voto nos seguintes termos. Pela regularidade do contrato analisado, na forma para fins de direito, observando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias, dar conhecimento ao interessado, que seja providenciada a publicação desta resolução no Diário Oficial Eletrônico desta Casa, na forma para fins de direito, para que produza os devidos efeitos legais. E assim como o voto, senhor presidente e senhores aqui presentes. Em discussão, o voto relatado pela conselheira Maria Cleide. Encerro a discussão, coloco em votação. Conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Continua com a relatoria da conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, tenho agora, como já trago sempre, para relatar a processos de aposentadorias. Eu tenho um total de processos, 8 processos. O primeiro é o processo CC de número 8259 de 2014, que é uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida à servidora Alda Lobo Pereira, no cargo de pesquisador de informações sociais, da carreira de profissionais de nível superior no estado de Alagoas. Eu tenho também o processo TC de número 3219, de 2016, também que trata de uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida ao servidor Washington José Lucas Saleme, no cargo de economista, da carreira dos profissionais de economia do Estado. Tem um processo TC de número 11.133, de 2016, que trata de uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida à servidora José Jerônimo de Araújo, no cargo de auxiliar de serviços diversos da carreira dos profissionais da educação do Poder Executivo. Tenho também o processo TC de número 288, de 2016, que trata de uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedido à servidora Maria Cícera de Oliveira Dias, no cargo de auxiliar de serviços diversos da carreira dos profissionais de nível elementar do Estado. Agora, os processos seguintes, senhores, são pertencentes ao Magistério Público Estadual, do cargo de professor. Primeiro é o processo TC, número 1145, de 2016, é uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida à servidora Maria José Nunes Baquinga. Também o processo TC, número 423, de 2016, que trata de uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida à servidora Maria Reneide Padilha de Almeida. Processo TC de número 5010, de 2016, que trata de uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida ao servidor Navigelson Nogueira. E, por último, o processo TC de número 312, de 2016, que trata de uma aposentadoria voluntária com proventos integrais,
concedida à servidora Helena Maria Gonçalves Persiano. Diante do exposto, considerando a competência deste tribunal para apreciar os atos de aposentadorias para fins de registros, em conformidade com as Constituições, a Constituição Estadual de Alagoas, a Lei Orgânica e o regimento interno desta Casa, considerando a documentação constante nos autos, bem como para os pareceres do Ministério Público de Contas, conclui-se que todos os processos obedecem aos preceitos legais estabelecidos pela legislação que rege a matéria, encontrando-se em condições de merecerem a apreciação desta forma, trago aos mencionados autos para julgamento dos membros da segunda Câmara, ao tempo que opino pelos registros dos seus respectivos atos de aposentadorias, e ainda pela remessa dos presentes autos aos órgãos de origem, e que sejam providenciadas as publicações destes acórdãos na forma e para fins de direito, para que produzam os devidos efeitos legais. É assim como voto, senhor presidente, e é o que eu estou relatando neste momento. Com a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, em todos os processos ora relatados, houve a manifestação do Ministério Público em consonância com o relatório técnico emitido pela diretoria, pela DIMOP. Então, em todos eles, nós nos manifestamos pela concessão dos registros. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. A gente estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Continua com a palavra a eminente conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, neste momento, encerro a minha pauta no dia de hoje. Os agradecendo. Muito obrigada. Obrigado, conselheira. Para relatar pela ordem, o conselheiro substituto, doutor Sérgio Maciel. Doutor Sérgio, abra o seu microfone. Perdão, senhor presidente. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor procurador do Ministério Público de Contas, doutor Enio, demais que nos assistem, tenho a relatar inicialmente o processo TCAL número 1075 de 2020. Trata-se de representação subscrita pelo subsecretário de Regimes Próprios da Previdência Social, comunicando o não envio do demonstrativo de informações previdenciárias e repasses, denominada DIRP, DIPR, na verdade, por diversos municípios alagoanos. A partir do ofício SEI número 92.400/2019 do ME, datado de 26 de dezembro de 2019, foram autuados diversos processos de fiscalização para cada município relacionado. No caso desses autos, trata-se do município de Canapi, que, segundo o relatório daquele ministério, deixou de encaminhar os demonstrativos de informações previdenciárias e repasse, que é o DIPR, relativos aos exercícios de 2014 a 2018, incorrendo em descumprimento reiterado das normas federais que tratam da organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social, com impedimento do ente de emitir o certificado de regularidade previdenciária, o CRP. O Ministério Público de Contas se pronunciou nos autos por meio do parecer número 3.921/2020 da segunda Procuradoria de Contas, pugnando em síntese pela admissibilidade de processamento da representação nos termos dos artigos 192 e 193 do regimento interno desta Corte de Contas, realização de diligências aos responsáveis para apresentarem documentos, defesas justificativas e determinação à diretoria de fiscalização desta Corte de Contas para que se manifeste de forma conclusiva nos autos. Em 5 de outubro de 2020, os autos vieram ao gabinete deste conselheiro substituto. É o breve relatório, senhor presidente. A palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, conforme trazido no relatório,
houve manifestação do Ministério Público nos autos, nessa fase, que se chama fase de admissibilidade da representação. O parecer exarado foi o parecer 3921 de 2020, e nele o Ministério Público entendeu que estão presentes todos os requisitos para o processamento da presente representação, que há fortes indícios de irregularidades no regime próprio da Previdência dos servidores do município de Canapi, e, em virtude disso, pedimos que haja o prosseguimento do feito com a devida instrução processual, inclusive com a oitiva dos gestores responsáveis, a fim de que, de base de todas as informações necessárias, o processo seja instruído pela diretoria técnica responsável, a DEFAFON, e que, após a manifestação de relatório técnico conclusivo, os autos retornem ao Ministério Público para sua manifestação final de mérito, na condição de custos legis dos processos de denúncia e representação que tramitam nesta Corte. A palavra ao relator. Senhor presidente, dando continuidade aqui, eu faço registro que lanço no meu voto aqui a fundamentação para apreciação destes autos, né, de denúncia, e faço o destaque aqui dos dispositivos tanto da Constituição Federal quanto da Constituição Estadual, da nossa lei orgânica e do regimento interno, que nos autorizam a apreciar o processo. Conforme a previsão regimental, o juízo de admissibilidade ele deve ser realizado mediante análise sumária dos fatos e provas trazidos nos autos, ouvido o Ministério Público de Contas. No caso desses autos, eu verifico que o representante devidamente qualificado integra o rol de legitimados a representar essa Corte de Contas, enquanto que o representado nesses autos também encontra-se sob jurisdição desta Corte de Contas nos termos da nossa lei orgânica. E também com relação à matéria objeto da representação, ela está inserida no controle de legalidade realizado por esse Tribunal de Contas. Quanto à irregularidade noticiada, senhor presidente, eu destaco aqui as informações trazidas pelo representante. Abre aspas. Informa o representante aqui, né, que na data estabelecida foi verificado que os entes notificados deixaram de enviar o DIPR e as declarações de veracidade, impossibilitando aquela secretaria, a Secretaria de Previdência, que exerce o controle e a fiscalização sobre os regimes próprios de previdência social, de exercer a competência de orientação, supervisão e acompanhamento daqueles regimes e dos fundos previdenciários dos entes federativos, por meio da realização de auditoria de custeio não presencial, capitulada no artigo 29 da Portaria MPS número 402 de dezembro de 2008, o que demonstra, salvo o melhor juízo, que houve impedimento proposital e deliberado por parte dos representados, a atuação fiscalizatória por parte daquela secretaria, na medida em que restou configurada inequívoca ciência quanto ao conteúdo das solicitações de envio daquelas DPR omitidos, né, além do evidente intento doloso dos gestores do regime próprio de previdência social e dos entes federativos de não prestar informações, deixando patente a demonstração inequívoca a ciência de criação de impedimento real à realização de auditoria de custeio, visto que a DPR é fonte de informação básica para constatação se o ente federativo está cumprindo ou não o caráter contributivo, assim como a utilização de recursos previdenciários apenas para pagamento de benefícios ou realização de despesas administrativas. Fecha aspas. Conforme informado pelo representante, o município de Canapi
ele deixou de encaminhar o demonstrativo de informações previdenciárias e repasse, que é a DPR, mesmo após emitida a notificação de acompanhamento de informações previdenciárias, a NIP, e informado sobre a realização do procedimento de auditoria no respectivo regime próprio de previdência social. Diante do não encaminhamento da declaração de informações, restou impossibilitada a realização de auditoria de custeio, levando ao registro do município de Canapi no Sistema de Informações e Regimes Próprios da Previdência do Servidor Público, o CADPREV, e, consequentemente, a suspensão da emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária, o CRP. A irregularidade noticiada configura descumprimento do disposto na Lei número 9.717 de 1998, é a lei geral que regulamenta os regimes próprios de previdência dos entes federativos, e aqui ela descumpriu essa norma, especialmente o que dispõe o artigo 9º, parágrafo único, combinado com o artigo 5º, inciso 16, letra H, e parágrafo 6º, inciso 2º, da portaria MPS número 204, de 2008, que trata da obrigatoriedade do envio à Secretaria de Previdência do demonstrativo de informações previdenciárias, aquela DPR, até o último dia do mês seguinte ao encerramento de cada bimestre. Portanto, é uma declaração bimestral que é exigida pela referida lei. E aqui eu faço o destaque da norma no meu voto, de toda essa legislação, e anoto ainda que a falta do CRP acarreta a aplicação das sanções estabelecidas no artigo 7º da Lei número 9.717 de 98, quais sejam a suspensão das transferências voluntárias de recursos da União, 2, impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios e ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União. 3, suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. 4, suspensão do pagamento dos valores devidos pelo regime geral de previdência social em razão da Lei número 9.796 de 1999. Quanto a essa irregularidade, o Ministério Público de Contas, em atenção à gravidade de tais sanções para a administração municipal, assentou que, abre aspas, não bastante o não atendimento às requisições dos entes federais de fiscalização repercute direta e negativamente nas finanças locais e na viabilidade de algum serviço público municipal, mesmo que sem relação direta com a gestão previdenciária. Isso se dá notadamente em virtude do fato de que, na prática, os municípios são acometidos de forte dependência do repasse de recursos federais a título de convênio. São as transferências voluntárias, entre parênteses, perdão. Muitas vezes para prover serviços que estariam ao seu exclusivo encargo. Fecha aspas. Bem, observe-se que nos presentes autos, eu faço aqui o destaque, senhor presidente e senhora conselheira, que os presentes autos possuem matéria semelhante ao tratado no processo número 1081/2020, já relatado por este conselheiro substituto na sessão do dia 10 de março de 2020, da primeira Câmara Deliberativa desta Corte de Contas, oportunidade em que foi aprovada a proposta de voto, que originou na edição do acórdão número 1253/2020, com as seguintes determinações: conhecer da representação a que se refere aquele processo e determinação de envio de cópia do acórdão ao responsável daquele município para que, em respeito à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa,
apresentasse no prazo de 15 dias justificativas de defesa em relação à irregularidade apontada naquela representação, que consistia no descumprimento, bem como desses autos, no descumprimento do disposto na Lei número 9.717 de 98, e ali eu assentei os dispositivos que aquela omissão, no caso, né, os dispositivos que ela violava, né, infringia. E também foi também determinação no sentido de sobrestar o feito no gabinete do relator para recepção juntada das manifestações de justificativa de defesa. Bem, ante o exposto, diante dos fatos narrados e da suposta irregularidade apontada pelo representante, entendo pela adoção das mesmas determinações constantes daquele acordo. E assim passo, senhor presidente, ao voto. Dessa forma, presente os requisitos exigidos na lei orgânica e no regimento interno desta Corte de Contas para a admissibilidade da representação sob exame, voto no sentido de que esta Câmara Deliberativa, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, decida. E aqui eu faço só um parênteses, senhor presidente, para destacar que esse processo faz parte do acervo do gabinete que está em vacância no momento dessa Corte de Contas, do qual que eu estou substituindo. Portanto, o voto é no sentido de conhecer a representação, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade previstos no nosso regimento interno, e também determinado no mesmo sentido do acórdão prolatado na sessão de 10 de março de 2020, o acórdão 1253 de 2020. Então, é uma determinação naquele mesmo sentido de enviar cópia do acórdão responsável, que no caso dos autos é o senhor Vinícius José Mariano de Lima, prefeito do município de Canapi, para que, em respeito às garantias constitucionais do contraditório em ampla defesa, apresente no prazo de 15 dias justificativa de defesa em relação à irregularidade apontada na presente representação, consistente no descumprimento da Lei número 9.717 de 98, notadamente o disposto no artigo 9º, parágrafo único, combinado com o artigo 5º, inciso 16, letra H, e parágrafo 6º, inciso 2º da portaria MPS 204 de 2008, que trata da obrigatoriedade do envio à Secretaria de Previdência do Ministério da Previdência, do demonstrativo de informações previdenciárias, o DIRP, até o último dia do mês seguinte ao encerramento de cada bimestre. Bem, e por fim, sobrestar o feito no gabinete deste relator para a recepção juntada das manifestações das justificativas de defesa e demais atos relacionados à instrução dos autos. E também publicar a presente decisão. É como apresento o voto, senhor presidente, senhora conselheira, senhor procurador do Ministério Público de Contas. Em discussão, o processo relatado pelo eminente conselheiro substituto, doutor Sérgio. Encerro a discussão, coloco em votação. Conselheiros e conselheiras, de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Continua na relatoria, conselheiro Sérgio. Senhor presidente, eu tenho mais 3 processos, todos eles tratam de representação, e aqui eu queria fazer só um destaque que todos eles tratam da mesma matéria e tem como proposta de decisão, uma vez que se trata dos processos do gabinete deste conselheiro substituto, todos eles têm como proposta de decisão a determinações no mesmo sentido. Então, assim, eu vou fazer a relatoria
de um deles, mas nos outros vão se replicar e vossas excelências vão ter conhecimento, mas de qualquer forma, se entenderem que eu devo fazer a relatoria dos outros dois, eu faço sem nenhum problema. Mas então passamos para relatar o processo TCAL número 604/2020, que se trata de representação subscrita pelo subsecretário de Regimes Próprios da Previdência do Ministério da Fazenda, comunicando também aqui, no caso, o não envio, ou melhor, do demonstrativo de informações previdenciárias e repasse, aquele mesmo de que eu me referi no processo anterior, a DIRP. Daqui, da mesma forma, esses autos, eles foram originados a partir do ofício SEI número 92.400/2019, em que foram autuados diversos processos de fiscalização, um para cada município relacionado. No caso desses autos, trata-se do município de Chã Preta. E, segundo o relatório daquele ministério, o município deixou de encaminhar os demonstrativos de informações previdenciárias e repasse relativos aos exercícios também de 2004 a 2018, incorrendo em descumprimento reiterado das normas federais que tratam da organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência, com impedimento de o ente emitir o certificado de regularidade previdenciária, que é o CRP. Aqui o Ministério Público de Contas também se pronunciou nesses autos, por meio do parecer número 3.793/2020, pugnando em síntese pela admissibilidade de processamento da representação nos termos do artigo 192 e 193, realização de diligências aos responsáveis para apresentar os documentos de defesa e justificativas para que se manifeste de forma conclusiva. Esses autos vieram aqui para nosso gabinete em 22 de janeiro deste ano, de 2021, e aqui, senhor presidente, eu peço licença, inclusive, para vossas excelências e para o Ministério Público de Contas, dar continuidade aqui à relatoria antes do pronunciamento do Ministério Público de Contas, em razão de que a matéria, ela também ela se reproduz e se replica nos outros dois processos, e aí o Ministério Público de Contas pode se pronunciar de uma vez só para os três. Bem, aqui eu faço referência à admissibilidade da representação, e aqui eu verifico que estão presentes os requisitos para admissibilidade, e no caso dos autos, desses autos, verificamos nele que ele é Só um momento, senhor presidente. Deixa eu só pegar o ponto aqui que trata dessa situação. Ele, na verdade, ele é um processo que já foi, inclusive, relatado, eu me referi sobre esse processo naquele anterior. Ele foi autuado em duplicidade. Então, em razão disso, assim, esse processo o tema dele já foi, inclusive, submetido à apreciação dessa Corte de Contas, e aqui, deixa eu ver aqui qual foi a data. Sim, foi aquele processo número 1081 de 2020, que foi relatado em 10 de março de 2020, na primeira Câmara Deliberativa.
Então, assim, não sei por qual motivo, ele foi autuado um outro processo com os mesmos, talvez, assim, falta de algum controle por parte da unidade responsável pela autuação aqui. Foi autuado 2 processos, e esse aqui é o de número 604/2020. Então, a providência que eu proponho aqui nesses autos é conhecer da representação, porque ele preenche os requisitos, mas, no caso específico, arquivar os presentes autos, uma vez que se trata de objeto que está sendo examinado ou já foi apreciado no processo TC número 1081/2020, e também publicar a presente decisão. É como eu voto, senhor presidente, e aqui, como eu já me referi antes, os outros 2 processos, os 1078 de 2020, que tem como representado aqui o município de Champreta, novamente, aqui aí, quer dizer, se refere àquele mesmo processo, 1081, no caso esse aqui, perdão, é o 1078, né? Então, a providência é no mesmo sentido de arquivar, uma vez que já foi apreciado esse processo. E o seguinte é o 1091/2020, também trata-se da mesma matéria, só que aqui, no caso, o representado é o prefeito do município de Paulo Jacinto, que também já foi submetido à apreciação dessa Corte de Contas, e a matéria está sendo examinada nos autos do processo número 1094/2020. Portanto, senhor presidente, são esses 3 processos, e qualquer dúvida que vossas excelências tiverem, eu posso esclarecer, inclusive essa confusão aí de números de processo, e até mesmo para não causar nenhuma confusão à coordenação do plenário, eu posso fazer novamente a relatoria de qualquer um deles aí, senhor presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, conforme trazido pelo relator, trata-se de matéria também já recorrente, né? Quanto à questão do arquivamento pela duplicidade, o Ministério Público não se opõe, tendo em vista que já há o processamento da representação em outros autos. E nos demais processos, os outros 2 processos também listados, que têm um conteúdo semelhante, eu reitero a manifestação nos pareceres exarados nos autos, no sentido de que há fortes indícios de irregularidades na gestão dos regimes próprios de previdência municipal, e essa é uma matéria que vem sendo trazida tanto nesse colegiado como para a Corte de Contas, de um modo geral, as falhas e o não cumprimento de obrigações com a União das entidades de previdência complementar fechada dos municípios. Em virtude disso, o Ministério Público opina pelo prosseguimento do feito e que seja feita a devida instrução processual, inclusive coletiva dos gestores responsáveis, que após a devida instrução do processo, com o relatório técnico elaborado pela DEFAFON, os autos retornem ao Ministério Público para manifestação final de mérito. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Conselheiros e conselheiras, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Eu chamo a atenção à comissão de plenário, qualquer dúvida com relação a essas questões de arquivamento, a questão de duplicidade de processo, vocês podem procurar direto o gabinete do conselheiro Dr. Sérgio para tirar qualquer dúvida. Continua com a relatoria o conselheiro substituto Dr. Sérgio. Isso, senhor presidente. Aí eu
eu encerro a minha relatoria com esses 3 processos e passo a sua palavra aí, senhor presidente. Passo então a relatar. Eu inicio a minha relatoria trazendo a Vossas Excelências 3 processos que nosso gabinete entende alcançados pela prescrição, Instituto da Prescrição, e os faço resumidamente, como costumo fazer, para em seguida ouvirmos o Ministério Público. Trata-se do processo 10.641/2006 do Instituto de Tecnologia de Informática do Estado de Alagoas, o ITEC, responsável o senhor Robério José R. dos Santos. Referente ao não envio no prazo regulamentado, balancete de março de 2006, correspondente à CI número 137/2006, infringindo a lei orgânica dessa Corte de Contas. Entretanto, confiscando os atos, verifiquei que o processo não tramitou no Ministério Público e entre a data da ocorrência do fato gerador no presente processo, que foi de 2006, e a lavratura da decisão, se passaram mais de 5 anos. O segundo processo é o TC de número 7560 de 2011. O município é Giraldo Ponciano, responsável, o senhor Davi Ramos de Araújo. Trata-se do não envio do termo aditivo, lá da data de 2010. Buscando os autos, verifiquei que o processo não tramitou no Ministério Público e entre a data da ocorrência do fato gerador do presente processo, que foi lá em 2011, e a lavratura da decisão, se passaram mais de 5 anos. O derradeiro desses alcançados pelo regime de prescrição, segundo o nosso entendimento, é o processo de número 17.562, também de 2011, o município de Piranhas, responsável Melina Torres Freitas. Trata-se também do termo aditivo ao contrato de uma empresa determinada, publicada no Diário Oficial no dia 20 de abril de 2011. Também verificando os autos, detectamos que não passou do Ministério Público, mas entre a data da ocorrência do fato gerador do presente processo, que foi lá de 2011, e a lavratura da decisão, se passaram mais de 5 anos. Portanto, entendemos, como já é recorrente nesta Corte de Contas, que todos eles se encontram atingidos pela prescrição e, diante da viabilidade da aplicação das multas de todos eles, reconheço a prescrição da pretensão punitiva e determino o arquivamento dos autos. Concedo a palavra para sua manifestação no Ministério Público. Senhor presidente, quanto aos processos 17.562 de 2011 e 7560 de 2011, eu corroboro que não houve manifestação do Ministério Público de Contas e, tendo em vista as informações trazidas, nos manifestamos já nesse momento oralmente favoravelmente a reconhecimento da pretensão punitiva, alcançada pelo Instituto da Prescrição, em consequência disso, pelo arquivamento dos autos. No processo 10.641, Vossa Excelência relatou que o processo não tramitou pelo Ministério Público, mas eu verifico aqui que houve, o processo foi encaminhado ao MP, agora no exercício de 2020, e houve a manifestação da 5ª Procuradoria de Contas, por intermédio do despacho 1088 de 2020, 6ª Procuradoria de Contas de despacho 1088 de 2020, no qual a manifestação do Ministério Público segue o mesmo entendimento prolatado por Vossa Excelência, no sentido de que
foi alcançada a obrigação pelo Instituto da Prescrição, e a manifestação do MP foi nesse mesmo sentido, pelo arquivamento dos autos. Eu confesso, Vossa Excelência, que no relatório resumido que trata da matéria, estava realmente informando de que não havia tramitado, mas eu estou olhando aqui o processo e tem realmente manifestação do Ministério Público, e eu peço as excusas a Vossa Excelência e pedirei ao gabinete para não mais repetir essa pequena falha em função do rito processual correto. Mas eu encerro a discussão, ou melhor, coloco os processos em discussão. Encerro a discussão, coloco-os em votação. Conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Passo a relatar dois processos que tratam sobre contratos, ambos oriundos do Tribunal de Justiça de Alagoas. São dois contratos muito simples. Peço vênia a Vossa Excelência para tentar fazê-los resumidos. Em seguida, ouvirmos o Ministério Público. Trata-se do processo número 7809/2019, do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. O responsável é o então desembargador-presidente, Dr. Tunimés Airan de Albuquerque Melo. Cuida-se de processo administrativo número 7809/2019, oriundo daquele tribunal. Para formalizar o procedimento, a senhora Gileide Guedes de Farias, fiscal do contrato da Sala dos Menores Aprendizes do Tribunal, encaminhou o ofício 02/2019 ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, informando a necessidade de contratação, de atender os menores aprendizes. Instruído o processo, formalizou-se o contrato número 49/2019 entre o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e a pessoa jurídica Panificação Jaraguá Limitada, no valor de R$ 8.481,60. Devidamente instruído, o processo foi remetido ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer também pela regularidade, e assim eu voto pela regularidade do presente processo. No segundo processo, o 7755 de 2019, também é um contrato do mesmo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, com o mesmo responsável, o desembargador Tunimés Airan. Dessa vez, cuida-se do processo administrativo número 7755 de 2019, oriundo do Tribunal de Justiça, tendo por objeto a aquisição de materiais de instalação de 8 salas de depoimento especial no TJ, sendo 3 salas fixas e 5 móveis, voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência. Para formalizar o procedimento, servidores da Assessoria de Planejamento e Modernização do Poder Judiciário emitiram despacho direcionado à Subdireção-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, informando a necessidade para a aquisição dos equipamentos. Instruído o processo, formalizou-se o contrato 47/2019 entre o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e a pessoa jurídica A1 TOIS Serviço Administrativo e Comércio Eletrônico, no valor global de R$ 4.282,80. Devidamente instruído, o processo foi remetido ao Ministério Público de Contas do setor, foi exarado o parecer número 23/2021 pela regularidade. E, confiscando os autos, verificamos que ele preenche todos os requisitos legais e nós votamos pela regularidade do presente processo. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, conforme relatado, ambos os processos tratam-se de processos de análise de contratação, onde há aquele envio
para uma fiscalização de conformidade por parte desse tribunal. Inclusive, ressalto que atualmente esses processos sequer estão sendo autuados para a sua tramitação e julgamento na sua totalidade a partir desse exercício de gestão sendo feitos por amostragem. Mas, como existia essa prática, o processo tramitou pela unidade técnica, que não apontou qualquer irregularidade ou impropriedade na sua instrução, e seguindo essa manifestação da DEFAFON, o Ministério Público também em ambos os processos emitiu o seu parecer pela regularidade das contratações. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiras que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Não tendo mais processo a relatar, esgotado, portanto, a minha pauta, concedo a palavra a vossas excelências em explicações pessoais. Não havendo quem dela queira fazer uso, encerro a presente sessão, convocando-os para a próxima, em horário regimental, desejando a todos uma boa semana de trabalho. Até a próxima. Boa semana também, presidente. Tchau. Boa semana.